Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Essa é finalmente a nossa última aula, né? Acho que o pessoal aí talvez já não esteja mais me aguentando, né, me ouvir falar, mas está chegando no fim, pessoal. Vocês vão ter que me aguentar só mais essa última horinha aqui, e aí a gente finaliza esse curso aqui baseado, voltado para o ensino médio, né? Ensino médio não, perdão, para o ensino fundamental, onde a gente fala sobre as civilizações da América colombiana, né, pré-colombiana, e da América espanhola. Antes de a gente começar essa aula, pessoal, eu queria deixar um destaque aqui para vocês, que as colônias espanholas elas se basearam na independência dos Estados Unidos, pois ela ocorreu em 1781, dando margem para que esses povos também iniciassem seus processos de liberdade. Então, tudo que a gente vai ver é claro que não uma cópia com exatidão, mas uma coisa puxa a outra, sempre é assim, né? Então, a gente teve os processos de independência lá nos Estados Unidos e isso acaba acarretando, né, uma situação semelhante, né, para essas colônias espanholas. Elas acabam, né, se espelhando naquilo que vinha acontecendo e tomam por si os seus próprios rumos de independência. Eu vou deixar enfatizado aqui mais uma vez, eu já comentei isso algumas vezes durante as aulas anteriores, que os processos de independência eles se dão de maneiras diferentes em cada tipo de território. Então nós vamos ver, mesmo sendo as dominações todas da Espanha, cada parte, né, desses vice-reinos que a gente estudou na última aula, vão chegar à independência de formas distintas. E tudo vai ser explicado agora nessa última aula para vocês acompanharem certinho. Obrigado pela presença de todos vocês e vamos dar sequência aqui mais uma vez. Então, entre os anos de 1808 e 1852, desencadeou-se um movimento revolucionário nas colônias espanholas na América, que, pouco a pouco, fez desmoronar o Império Colonial Espanhol, a partir do qual tiveram origem diversos países independentes. Da mesma forma que as colônias inglesas, as colônias espanholas também se mostravam insatisfeitas com a opressão exercida pela metrópole sobre elas. Mas, além disso, as colônias espanholas vivenciavam, no seu cotidiano, a rivalidade entre os chapetones e os crioulos. Ou seja, a gente percebe aqui que os nascidos na Espanha, né, eles já estavam enfrentando conflitos com os nascidos aqui. Havia essa disputa, né, por quem era de fato mais merecedor de comandar essas terras. Quem veio da Espanha e assumiu um cargo aqui, ou os que já nasceram aqui e estavam presentes aqui desde, né, do seu nascimento, seriam de fato também tão merecedores quanto, né, se não fossem um pouco mais, porque eles que eram nascidos nessas terras. Houve influências externas e internas que motivaram o movimento revolucionário das colônias espanholas. Dentre elas, podemos destacar o desenvolvimento industrial inglês, a independência dos Estados Unidos e, é claro, os ideais iluministas, que nós também vamos comentar um pouquinho. Vamos falar então sobre cada um desses fatores a partir de agora. Dos fatores externos à independência. Com relação ao desenvolvimento industrial, lembramos que a Inglaterra, que desejava ampliar mercados consumidores e captar novos fornecedores de matéria-prima, passou a definir a liberdade comercial, ou seja, o fim do domínio comercial das metrópoles sobre suas colônias. E isso não só com a Espanha, tá, pessoal? Com a França também, com Portugal também, com a Holanda também, porque era um interesse, né? A Inglaterra queria comprar e as colônias tinham poder para vender. Tal fato ganhou rapidamente a simpatia das colônias, que ansiavam por ampliar as suas possibilidades de comércio. A independência dos Estados Unidos ela acabou servindo de exemplo para as demais colônias, inspirando-as a buscar a sua própria independência em relação às metrópoles. Destacamos ainda que os Estados Unidos passaram por apoiar os movimentos de emancipação, isso porque, como país independente,
precisava conquistar novos mercados. Então, uma América independente seria muito vantajosa. Agora nós podemos avaliar que não só havia o interesse na Inglaterra, os Estados Unidos, que acabavam de se libertar da Inglaterra, eles também tinham um interesse comercial nas terras da América, né? Então acabou se tornando um jogo entre esses dois países para forçar e para implantar, né, na cabeça dos que aqui viviam, dos colonizados, né, que aqui viviam, ou essa ânsia, esse desejo pela independência. E, além disso, os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade estiveram presentes em todos os processos de independência da América, pois representavam os desejos da burguesia, ambiciosa por liberdade política e econômica. Embora o iluminismo tenha influenciado mais diretamente os ingleses e franceses, o modo de agir antiliberal dos espanhóis e portugueses acabou por despertar a insatisfação dos colonos na América em relação à sua metrópole. Agora, pessoal, esse iluminismo aí em vermelho, porque a gente vai comentar mais sobre o que é o iluminismo. A gente comenta muito, fala-se muito sobre o iluminismo, né? Estuda-se ele praticamente 90% aí do material de história. A gente vê falar sobre o iluminismo, mas às vezes a gente não fala sobre o contexto interno, né? A gente só fala iluminismo, ninguém sabe o significado, ninguém sabe o que quer dizer, só fala o que é o iluminismo. Acenderam um monte de luz ali, beleza? Não. Vamos falar então e deixar bem explicadinho para vocês. O iluminismo pode ser caracterizado como um movimento que questiona a figura política do rei, uma vez que os iluministas tinham como lema a igualdade, a liberdade e a fraternidade. O iluminismo foi um movimento amplo de ideias, não apenas de caráter filosófico, como também cultural. Ou seja, foi a constituição do que poderíamos chamar de estado de espírito que impregnou todas as atividades da vida social, passando pela literatura, arte, história, religião, política, entre outras, do século XVIII, que é o chamado século das luzes. Finalizando então aquele período que antes a gente então chamava de Idade das Trevas, né? A gente chama agora de o século das luzes. O movimento iluminista, em relação ao contexto político, estava imbricado com os ideais liberais, burgueses, sendo coadjuvante no processo contra o antigo regime, exprimindo, desse modo, uma ideologia crítica da classe média. Tendo maior relevo na Inglaterra, local em que o movimento iluminista se iniciou, adquiriu maior brilho na França, e de lá atingiu a Alemanha, configurando-se de um modo diferente nos diferentes países. Então, o que vale a pena lembrar é que cada país que passou por essa corrente iluminista lá na Europa, né, cada um enfrentou isso de uma maneira. Ultrapassando fronteiras, os ideais iluministas atravessaram o oceano e chegaram às Américas, conquistando o pensamento dos colonos que começaram a expressar sentimentos contrários à exploração que as colônias sofriam, exercida pelas metrópoles que enriqueciam a olhos vistos. Essa divergência ela viria a resultar em vários conflitos. Então, esse ideário iluminista ele foi chamando a atenção aqui na América e ele começou a iniciar conflitos. Espera aí, nós sabemos que lá na Europa existe um processo se passando, né, com os propósitos de igualdade e nós aqui, né, vendo os países lá que estão roubando da gente na cara dura, a gente não vai fazer nada? Vai continuar deixando isso acontecer? Não, né? Vamos pegar e lutar pelo nosso direito também. E foi isso o que as colônias aqui fizeram. Para uma melhor compreensão do que acontecia na Espanha e nas colônias espanholas, evidenciamos aqui que a Espanha era uma metrópole durável, mas não desenvolvida. No final do século XVIII, após 3 séculos de domínio imperial, os hispano-americanos ainda viam em sua pátria-mãe uma imagem de si mesmos. Se as colônias exportavam produtos primários, a Espanha também o fazia. Se as colônias dependiam da marinha mercante estrangeira, também a Espanha dependia. Se as colônias eram dominadas por uma elite senhorial, pouco disposta a economizar e investir, também o era a Espanha. As duas economias
diferenciavam numa só atividade. As colônias produziam metais preciosos. E mesmo essa divisão de trabalho excepcional não beneficiou automaticamente a Espanha. Era um caso raro na história moderna, uma economia colonial dependente de uma metrópole subdesenvolvida. Olha aqui como é interessante, né? Essa parte em questão eu acho que chama muita atenção dos nossos estudos. Por quê? A gente está falando de uma Espanha que ela não soube se desenvolver, de uma Espanha que recebeu tantos recursos, que recebeu tantas riquezas durante o seu período de colonização, que ela não investiu isso da maneira correta, né? Esses ouros, os produtos e os bens que eles recebiam, as elites, né, a realeza, eles usavam para luxo próprio, eles usavam aquilo, gastavam torto e direito, né, não faziam a questão de se preocupar, né? Igual tem aquele episódio do Pica-Pau, né? Para que se preocupar com o amanhã se ele acaba depois de amanhã? Então eles estavam nem aí com a coisa, acharam que era infindável os recursos e que nada nunca iria abalar essa questão de serem donos, né, das suas colônias. E aí a gente vê essa contraposição, né? Porque passa-se a partir de um momento em que as colônias começam a produzir muito, né? As colônias, elas têm esse poder. As colônias têm de onde tirar. E a metrópole, ela não tem. A metrópole não se desenvolveu, a metrópole não tem por onde crescer, a metrópole não sabe como fazer, e ficou esse caso de dependência, né? A Espanha, ela estava encaixada nesse contexto histórico, ela era menor do que a sua própria colônia, né? A colônia que era a potência e a sua metrópole que vivia subdesenvolvida, né? E era uma relação de codependência, né? Então a colônia dependia da metrópole, mas era a metrópole que dependia da colônia, né? Com essas contradições internas, juntamente com as transformações ocorridas no século XVIII, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, além do Iluminismo, havia ainda nas colônias as disputas ocorridas entre crioulos e chapetones, que é aquilo que a gente já tinha destacado, né? Que havia essa questão de, peraí, quem merece mais ter o poder sobre aqui, né? Somos nós que nascemos aqui, somos dessa terra, ou vocês que vieram de lá, né? Enquanto os chapetones monopolizavam os altos cargos governamentais e eclesiásticos, cabia aos crioulos, que eram detentores da maior parte das terras, das manufaturas e comércio, sustentar o que podemos chamar de parasitária burocracia estatal e eclesiástica oriunda da Espanha. Ou seja, eles eram considerados, né, os chapetones eles eram considerados parasitas, né? Eles estavam ali a mando do governo espanhol, porém eles em nada contribuíam, né? Eles estavam ali só para continuar sugando da colônia. No final do século XVIII, os crioulos passaram a ressentir-se bastante com os peninsulares, com quem competiam socialmente. Por terem nascido na Espanha, os peninsulares eram os agentes preferidos do governo imperial. Peninsulares, pessoal, por que a gente está usando esse termo peninsulares? Para não ficar muito repetitivo, né, o termo chapetones, os peninsulares é a mesma coisa, tá? Porque peninsular é quem nasceu na Península Ibérica. Então a gente usa para poder não ficar muito repetitivo uma palavra só, né? Para não ficar cansativo também o texto. Os espanhóis peninsulares normalmente obtinham os melhores postos eclesiásticos e governamentais, as posições-chave nas câmaras de comércio e assim por diante, obtendo acesso privilegiado à riqueza e poder, em detrimento de seus primos crioulos nascidos na América. Essa rivalidade existia principalmente no topo da sociedade hispano-americana. Os outros 3/4 ou 4/5 da população, pessoas de descendência indígena, africana ou mista, poucos se interessavam na competição entre crioulos e chapetones, porque o sistema de castas os colocava totalmente fora da competição. Às vezes, eles detestavam os crioulos mais que os chapetones, por serem os senhores e ambos que os exploravam diretamente na vida diária. Então havia essa questão, né? Como os crioulos que lidavam com essas populações que estavam abaixo, né, na organização social, esses povos sentiam às vezes mais raiva, né, dos crioulos do que dos chapetones, porque os chapetones eles não eram diretamente influenciados por eles, né? Então havia um conflito de classes sociais, né? Então os chapetones lá em cima
e os crioulos rivalizando aqui, e por sua vez os descendentes indígenas, africanos e mistos, né, rivalizando com os crioulos. Seguindo para o próximo slide. Os crioulos geralmente possuíam a terra e grande parte da população hispano-americana vivia sob o domínio dos proprietários rurais. Nas cidades, eram os crioulos e não os peninsulares que temiam a ascensão social de pessoas prósperas de raça mista e lutavam para mantê-las no seu lugar. Em outras palavras, a maioria dos hispano-americanos tinha boas razões para se revoltar, mas não particularmente contra os chapetones. Aquilo que a gente acabou de citar, né? Que os crioulos eles temiam essa ascensão social das outras pessoas. Então, eles que fiquem no seu lugar, porque a gente não pode perder o nosso lugar aqui também. Né? Cada um no seu lugar, a gente vai querer conquistar o lugar dos chapetones, mas eles não podem querer tomar o nosso. Essa rivalidade, essa briga existia então. Além disso, como fatores internos da relação entre metrópole e colônia espanhola, podemos citar o arroxo do Pacto Colonial, que havia imposto sanções mercantilistas à colônia. Na prática, a metrópole empenhada em uma política protecionista impedia o livre comércio das colônias e obstruía seu desenvolvimento econômico e social por meio de entraves administrativos e políticos. Para então resumir de uma forma melhor explicada aqui, o que é pacto colonial? Quem quiser também anotar para fixar o conteúdo. Pacto colonial era o acordo que a metrópole fechava com a colônia, onde a colônia só podia vender para a metrópole. Em contrapartida, ela só podia comprar da metrópole. Era uma forma de garantir que a colônia não se desviasse, né? Que a colônia se mantesse fixa ali e dependente da colônia. Desse modo, dependente da metrópole, perdão. Desse modo, podemos resumir que a disputa entre chapetones e crioulos e a política protecionista da Espanha sobre as colônias aliadas aos ideais iluministas e à independência dos Estados Unidos levaram os crioulos a liderar o movimento de independência da América Espanhola. Então, foram os crioulos que começaram essa revolta aí que motivaram a independência, né? Assim, já na primeira metade do século XVIII, iniciaram-se diversas revoltas no Paraguai, Chile e Nova Granada, caracterizando os primeiros movimentos pela independência. Essas primeiras revoltas objetivavam a abolição de impostos e da restrição comercial, mas as primeiras tentativas de independência, propriamente ditas, ocorreram na Nova Espanha, atual México. Porém, destacamos que nesse momento inicial, todas as tentativas de independência fracassaram, exceto a da Argentina. Consideramos importante enfatizar, ainda que são dois os nomes relevantes na história da independência das colônias espanholas: José de San Martín e Simón Bolívar. E vocês entenderão o porquê nós afirmamos isso. Vocês talvez devem já ter ouvido esses dois nomes, então nós vamos falar sobre esses dois nomes, né? E qual a importância, né, que eles têm nesses processos de libertação dos povos da América. Aqui, ó, dos processos de independência. José de San Martín. Ao contrário de outras regiões do Império Espanhol, a independência da Argentina foi relativamente fácil. Mas será mesmo? Fazendo uma breve retomada histórica para compreender o processo. Juan Díaz de Solís chegou ao Rio da Prata em 1516. No século XVII, as missões jesuíticas dinamizaram as produções de tabaco, algodão, erva mate e a atividade pecuária. O porto de Buenos Aires se favoreceu do comércio e se transformou em capital do vice-reinado da Prata, em 1776. Em 1819, uma revolução derrubou o vice-rei espanhol, e 6 anos depois ocorreu a proclamação da independência em Tucumã. O general San Martín, que havia liderado a luta pela independência argentina, procurou estendê-la ao Chile e Peru, e para isso atravessou os Andes entre 1817 e 1819. Então nós vemos aqui, né, que ao conquistar a independência da Argentina, né, o general se mobilizou, pegou o seu exército e foi proclamar a independência, lutar pela independência de outros países
né, de outras colônias ali. Ele atravessou a Cordilheira dos Andes em 2 anos, né? Então foram 2 anos percorrendo ali para conseguir chegar nesses países e determinar os processos de libertação, enfim. Desse modo, é possível perceber que José de San Martín foi o principal expoente na independência da Argentina, que iniciou a luta pela independência em 1813, consolidando-a em 1816. Tendo êxito na carreira militar, San Martín lutou também na Espanha, contra as tropas de Napoleão. Além disso, também colaborou para a libertação do Chile e Peru. Então, ele teve uma grande importância para vários países da América Espanhola, pessoal, nesses processos de libertação. José de San Martín, depois de passar um ano treinando em Mendoza, na Argentina, ele cruzou as montanhas numa tentativa de refazer o caminho trilhado pelos conquistadores espanhóis 258 anos antes. Assim, no início de 1817, um exército formado por 5.350 soldados e em posse de 1.600 cavalos, 9.281 mulas, além de 700 cabeças de gado, enfrentou travessias de rios de águas velozes e geladas e montanhas de até 4.500 metros. A altitude e a distância percorrida para ultrapassar 4 cordilheiras acabou fazendo com que vários homens sucumbissem ao intenso frio ou à falta de oxigênio nas montanhas. Esse fato, porém, não impediu San Martín de prosseguir em seu empreendimento, mesmo com as perdas. Surpreendeu as tropas colonialistas, que não esperavam um exército descendo a cordilheira, e venceu uma primeira e decisiva batalha em 12 de fevereiro de 1817. Outras se seguiram, e por conta das investidas militares de San Martín, Chile e Peru conquistaram a sua independência. Então a gente vale destacar aqui que, além da independência da Argentina que o San Martín conseguiu, ele também libertou o Chile e Peru, né? E a estratégia militar dele, né, um pouco ousada, né, acabou tendo algumas baixas, né, devido às condições intensas, né, que eles acabaram ficando expostos, né. O exemplo aqui que a gente tem também é na altitude, né, a morte por falta de oxigênio. Não sei quem acompanha, se alguém que estiver assistindo as nossas aulas aí acompanhar futebol vai saber, né, que sempre essa questão, né, das altitudes, né, é um problema para os times de futebol, né, os que não estão acostumados, né. Naquela época, óbvio, muito mais difícil, né, até porque eles já estavam expostos, né, a uma condição física extrema, né, eles já faziam muita atividade, né, não atividade física do sentido de eles estavam treinando, não. Eles expostos, né, andando ou então cavalgando, indo por frio, passando por rio e sobe, vai e vem aqui e tal. Então eles já estavam expostos, já estavam debilitados, né, para passar por montanhas de 4.500 metros, né. Um corpo debilitado óbvio, vai sentir muito mais, né, essa dificuldade de respirar. Aí outro destaque aqui é uma primeira batalha, né? Ele surpreendeu os exércitos pró-Espanha, né? E venceu uma primeira batalha. Lembrando que essa batalha, mesmo sendo decisiva, ela não foi a que, né, decretou a independência. Porém, foi muito importante eles vencerem essa, né? Já que foi um elemento surpresa, né? As tropas que ali estavam, elas não esperavam encontrar um exército inteiro descendo a montanha. Prosseguindo, desse modo, no comando do Exército dos Andes, San Martín, com o auxílio de soldados chilenos, conquistou a independência do Chile no ano de 1817. No ano de 1820, o militar, numa esquadra que estava sob o comando de Cochrane, partiu para atacar os espanhóis, no Peru, cuja independência foi decretada em 1821. Porém, muitos soldados do exército espanhol permaneceram no país, e por conta desse fato, a libertação total do país veio apenas após a chegada dos exércitos que vieram do norte, sob o comando de Simão Bolívar. Isso aqui é um detalhe interessante, pessoal, porque mesmo eles vencendo, né, e decretando a independência, perdão,
e decretando a independência do Peru, os militares espanhóis eles continuam acima de Peru. Então, tá bom, vocês pegaram a beleza, mas tá isso daqui. Então não era uma independência de fato, né? Porque os militares espanhóis eles não se sentiram acuados. Eles continuaram ocupando o território, né? E aí com a chegada de um exército apoiado ali e comandado por Simão Bolívar, foi aí finalmente, né, que as tropas espanholas elas retrocederam. E, enfim, de fato, foi alcançada a independência peruana. Agora vamos falar sobre o outro libertador das colônias espanholas. O militar Simão Bolívar foi aquele que, ao norte do continente, esteve à frente das tropas que lutaram e conquistaram a independência da Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Então, se por um lado nós tínhamos o San Martín que que libertou a Argentina, Chile e Peru, aqui nós temos o Simão Bolívar, que libertou Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Após intensa agitação, em julho de 1811, foi declarada a independência da Venezuela. Na ocasião, a repressão espanhola foi intensa e, somada ao infortúnio de um terremoto na mesma época, foi responsável pela morte de milhares de pessoas em Caracas e no interior do país. Além disso, o clero espanhol aproveitou a situação e atacou, em missas e procissões, os revolucionários. Estes, além do exército comandado por Bolívar, prosseguiram, mas em 1813 o exército espanhol saiu em vantagem tanto na Venezuela quanto em Nova Granada, que era formada por Equador, Colômbia e Panamá. Bolívar refugiou-se no Haiti e voltou à luta com a ajuda de mercenários ingleses e irlandeses. Assim, o exército comandado por Simão Bolívar expulsou os espanhóis da Venezuela e de Nova Granada no ano de 1818. Duas considerações que a gente tem que fazer aqui, pessoal. A primeira, perdão, a primeira que a gente destaca é o seguinte: a dominação do Bolívar, né, no território da Venezuela, né, que aconteceu, né, justamente no mesmo momento que um terremoto, né? Então foi uma notícia não dá para considerar boa e ruim, né? Porque houveram milhares de mortes, né? Um terremoto que até hoje ele é lembrado, né, pelas circunstâncias em que se deu. Outra situação que a gente destaca aqui é o auxílio dos ingleses e dos irlandeses, né? Os irlandeses porque eles fazem parte da Grã-Bretanha, então se era do interesse dos ingleses que as Américas espanholas elas estivessem livres, então seria dos interesses dos irlandeses também. Vamos dar sequência para mais um passo aqui no próximo slide. A luta pela libertação do Equador teve seu início no ano de 1820, apoiada por Bolívar e por forças que vieram do sul, um exército comandado por San Martín. Até o momento, não citamos nenhum movimento de independência que envolvesse a Bolívia. Esse país, como parte integrante do Rio da Prata, conheceu, depois do ano de 1809, uma série de fracassos. Nem mesmo o exército de José de San Martín foi capaz de auxiliá-los. A Bolívia conheceu a sua independência somente no ano de 1825, numa luta do exército liderado por Simão Bolívar contra os espanhóis. O nome do país é justamente uma homenagem ao seu libertador. Vamos falar um pouco sobre as ações de Bolívar nos processos de independência da América Espanhola a seguir. Então, destacando aqui, ó, a luta de Simão Bolívar contra os espanhóis, né? E a homenagem, né, que a Bolívia prestou ao seu libertador, chamando então o país de Bolívia. A ação de Bolívar na Venezuela e em Nova Granada. Antes de continuar aqui, pessoal, vou citar aqui mais uma coisa que aconteceu, né? O clero ele não era a favor dos movimentos de independência, né? No outro slide que a gente viu. Por que eles não eram a favor? Porque a Espanha cedeu várias terras para a igreja aqui. E se os processos de independência se dessem, né, a igreja ela não teria mais esse domínio que fora prestado pelo rei espanhol, né?
uma nova nação se surgiria, e aí a igreja ela perderia os bens, né, que possuía. Por isso ela era contra os manifestantes, né, libertários, vamos chamá-los assim. Então, dando sequência aqui, ação de Bolívar na Venezuela e em Nova Granada, auxiliado por Alexandre Pétion, presidente negro do Haiti, mediante a promessa de libertar os escravos em sua pátria, Bolívar organizou, em maio de 1816, uma expedição à Venezuela. Embora derrotado logo na chegada, o grande chefe não desistiu e conseguiu formar-se em Angostura, onde, em fevereiro de 1819, reuniu o segundo Congresso Venezuelano, e dele conseguiu que se organizasse uma república, a Nação Colombiana, que reuniu Venezuela e Nova Granada. Eleito presidente da República, libertador de Colômbia e padre de la patria e terror de los tiranos, Bolívar reuniu-se logo depois ao general Francisco de Paula Santander, derrotou os espanhóis em Boyacá e entrou em Bogotá, nomeando Santander vice-presidente. O Congresso de Angostura proclamou a Lei Fundamental da República de Colômbia em dezembro de 1819. O general espanhol Morillo recebeu ordens de procurar conciliação e fez com Bolívar um tratado de armistício, voltando à Espanha e deixando em seu lugar Dom Miguel de la Torre. Ação de Bolívar no Equador. Guayaquil, que constituíra uma junta suprema, pediu socorro a Bolívar, que, acorrendo, venceu os espanhóis em Bomboná. Um de seus oficiais, o general José Antônio Sucre, obteve a grande vitória de Pichincha. O libertador entrou triunfante em Quito. No Equador foi um pouco mais simples, né? A gente pode ver que não simples, óbvio, os processos de independência eles não são simples, mas no Equador foi até que mais resolvida, né, essa situação, né? Bolívar no Peru. José de San Martín e Bernardo O'Higgins entraram em Lima e, com o auxílio do cabildo da cidade, proclamaram a independência do Peru. Os espanhóis reagiram e Bolívar correu em socorro. Em Guayaquil, em 20 de julho de 1822, dois libertadores tiveram entrevista, da qual pouco ou nada transpirou. O que é essa entrevista e esse transpirou? Porque não faz sentido, né? Como assim? Eles chegaram lá, fizeram uma entrevista, qual que é a pretensão salarial para ser libertador da América aqui? Não, não foi isso, tá, pessoal? A entrevista, nesse caso, é que eles se sentaram para uma conversa, tá? E aí, pouco nada transpirou. Quer dizer o quê? Que eles sentaram no sol e, né, não tinha ar-condicionado. Óbvio que não tinha ar-condicionado na época, né? Mas o que é? Não tinha um lugarzinho resfriado para eles ficar um pouquinho mais à vontade? Não, não é esse sentido de transpirou também, tá? O sentido é que não conseguiu se tornar nada, nenhuma ideia foi se tornando clara, né? Eles não chegaram num consenso. Então, eles ainda não estavam evidentes em quais objetivos eles teriam alcançado, perdão. Então, transpirou seria no caso isso, tornar transparente alguma coisa, né? Não estava claro ainda onde eles tinham chegado, quais eram os objetivos que eles tinham alcançado. San Martín voltou a Lima, reuniu o primeiro Congresso Constituinte peruano e resignou o cargo que ocupava, indo para Paris, onde morreu pobre e doente. Então, olha só, né, um grande personagem, né, libertador de vários países, né, da América Espanhola, abdicou de tudo, foi para Paris e morreu pobre e doente. Bolívar ainda derrotou o general Canterac em Junín, enquanto Sucre derrotava os espanhóis em Ayacucho. Os vencidos acabaram por reconhecer a independência do Peru. Pouco depois, em 1825, no Alto Peru, o general Lanza proclamava a independência de La Paz. Até aqui também acho que tudo bem explicadinho, né? Dá para pegar um negócio. Vamos seguindo para a próxima. A assembleia que se reuniu em seguida deu ao novo estado o nome de Bolívar. O general Sucre foi eleito presidente vitalício. Uma revolução democrática iria levá-lo à renúncia em 1828, retirando-se para Quito, onde em 1830 seria assassinado. Então, como nós podemos observar, não foi só a questão até chegar nas independências, né, em que houveram problemas, né? Alguns países, mesmo com a sua independência, eles ainda passaram por algumas situações.
E esse é o caso, né? Um dos casos que a gente pode observar. Fim da política bolivariana. Também na Venezuela e na Colômbia, a política de Bolívar foi caindo frente aos regionalismos. Ele próprio foi obrigado a renunciar à presidência. Esvaziou-se o seu sonho de fazer a Colômbia maior, isto é, uma só república de todos aqueles países: Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. Ele se retirou para Santa Marta e então, triste e doente, veio a falecer no dia 17 de dezembro de 1830, com 47 anos. O movimento de independência no México. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais acima lá. Foi a partir do ano de 1810 que tiveram início as lutas no México contra o domínio espanhol. Esses conflitos iniciaram com um movimento liderado pelo padre Miguel Hidalgo, visando a independência do vice-reino da Espanha. O padre Hidalgo começou a reunir um exército de milhares de pessoas, formado por indígenas e mestiços. No ano de 1811, porém, as tropas espanholas massacraram um grupo do clérigo, que foi levado a julgamento em tribunal espanhol. José Maria Morelos, também padre, deu continuidade à luta iniciada por Hidalgo e, em 1813, ele proclamou a independência do México, que naturalmente não foi reconhecida pelo governo espanhol. O que a gente pode observar aqui, pessoal, é que se por um lado a gente tinha um clero lá mais para baixo, né, que era contra as questões de independência, por outro lado aqui, né, um padre reuniu um exército formado por indígenas e mestiços e buscou a independência, né? Para nós vermos que também não havia um padrão, né, de pensamento em cada uma delas, reforçando ainda mais a ideia de que as lutas pela independência elas se deram de formas diferentes em cada tipo de lugar, né, que se situava. No início do século XIX, a Capitania Geral da Guatemala, localizada na América Central, compreendia os países que atualmente correspondem a Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Guatemala. Uma coisa aqui que dá para acrescentar, né, antes da gente seguir o próximo slide, é que José de San Martín e Simón Bolívar, pela importância que eles possuem, né, são dois nomes muito aclamados, né, pelos países dos nossos vizinhos aqui, né, conterrâneos de território, é que eles, além de serem muito importantes, assim como outros libertadores que estiveram junto com eles nessa luta, quando criou-se aí a Confederação Sul-Americana de Futebol, eles criaram um torneio depois de algum tempo, né? Lá para 1900 e bolinha, não tenho certeza de quanto tempo faz, mas eles criaram um torneio. E esse torneio eles chamaram de Taça Libertadores da América, em homenagem a essas duas figuras importantes, né, para a história da América Espanhola. Vamos seguir para o próximo slide então. Ao saber da independência do México, o brigadeiro Gainza, capitão-general da Guatemala, declarou a independência da região. No entanto, o México exigiu que a Guatemala lhe fosse anexada. E mesmo com as resistências, acabou anexada ao México em 1823. Desse modo, nascia, depois da reunião de um congresso dos representantes das províncias, em julho de 1823, a República das Províncias Unidas da América Central. Mas a agitação crônica dentro de cada província levou ao desmembramento dessa região em várias repúblicas. Então, para a gente ver que não foram apenas países isolados, né? A gente teve o México e a Guatemala se unindo por alguns momentos, né? Não durou muito tempo, né? Ficaram unidos ali. Criaram a República das Províncias Unidas da América Central. E depois, né? Devido à situação de conflito também, né? Ela foi desmembrada, não durou, não deu certo. E aí surgiram várias outras repúblicas, né? Já que era um ambiente, um território já liberto, não foi difícil que outras repúblicas viessem e se firmassem por ali.
Agora falando sobre a independência do Haiti. Retomando a história, nós lembramos que a Ilha Espanhola, atual Ilha de São Domingos, nas Antilhas, ela foi descoberta por Colombo, né? Que é aquilo que a gente tinha comentado, se eu não me engano, foi na aula 5, né? Aquele adendo que a gente fez sobre as Antilhas. A partir da conquista do México por Cortés, a ilha espanhola perdeu a sua importância em comparação ao nível da civilização atingido pelos astecas, pelo fato de que os indígenas de Hispaniola não haviam descoberto o ouro. Relegada a segundo plano, a ilha passou a ser apenas uma ponte de migração para o continente. Então, já que não encontraram nada de valioso lá, decidiram fazer ali só um checkpoint ali. Primeiro a gente para aqui, depois nós vai para as terras do continente, tranquilo. Já que aqui não tem nada mesmo, é só tipo vamos supor que era uma colôniazinha assim que eles ficavam pro fim de semana assim. Vamos curtir o fim de semana aqui e depois não trabalha nos dias úteis, né? Deixa quieto, pô. É sábado, pô, vamos ficar quieto aqui. Justamente por ter sido preterida, Hispaniola passou a ser frequentada por corsários e piratas ingleses, franceses e holandeses. Então, o que seria um corsário, né? Corsário é um comandante do navio autorizado a atacar navios de outras nações através de uma carta do governo do seu país. Então, os corsários eles são legalizados a atacar outros navios. É importante, pessoal, que a gente não confunda com os piratas, né? Os piratas eles não possuíam autorização. Eles agiam por conta própria, o interesse era particular deles. Os corsários não, os corsários eles agiam legalmente, né? Eles possuíam uma carta de autorização para atacar os navios. E eles atacavam mesmo, não estavam nem aí. Vamos atacar, isso aqui tem e tal. Posteriormente, já no século XVII, alguns tratados dividiram o território, sendo que a França coube a parte ocidental da ilha, o atual Haiti. Colonizado, portanto, por franceses, foi o desenvolvimento da cana-de-açúcar e, consequentemente, a escravidão que transformou o Haiti na mais próspera colônia francesa. O Haiti não foi apenas a primeira colônia fundada na América Espanhola, mas foi também a primeira a emancipar-se, fato diretamente ligado à Revolução Francesa. Que vale a pena a gente destacar aqui, né, pessoal? Que o Haiti, né, além de ter sido a primeira colônia fundada na América Espanhola, ela foi a primeira colônia a também emancipar. E a influência que, por ser francesa, né, a Revolução Francesa teve, até o aspecto do iluminismo também, foi muito presente aí para essa debandada aí para independência haitiana. Foi no ano de 1754 que aconteceu a primeira grande revolta dos negros contra a escravidão, na qual Macandal, um escravo da Guiné, liderou os negros na luta contra os brancos. As guerrilhas duraram cerca de 4 anos, sem resultados positivos, até Macandal ser preso e condenado à morte. No entanto, o líder do movimento libertário conseguiu escapar, desaparecendo, e diversas pequenas rebeliões no interior dos engenhos continuaram acontecendo. A Revolução Francesa, que estourou no ano de 1789, então pouca coisa, né? Antes de começar esses movimentos libertários, mesmo inspirando os negros na luta pela liberdade, não aboliu a escravidão nas colônias. Somente no ano de 1791 é que uma grande rebelião negra ocorreu, liderada por Toussaint Louverture. Os canaviais foram incendiados e os exércitos franceses e espanhóis foram sendo expulsos. Desse modo, Toussaint acabou por libertar os escravos e proclamou a independência da colônia. Entretanto, o Haiti continuava parte da Confederação da França. Então, mesmo havendo, né, uma declaração de independência, né, o Haiti continuou parte da Confederação Francesa ali. Como a França não aceitou a independência, Napoleão Bonaparte enviou para a ilha um poderoso exército, comandado por seu cunhado, Charles Leclerc. Toussaint foi derrotado e preso em 1803, sendo enviado para a França,
onde morreu na prisão. Seu continuador, Jean-Jacques Dessalines, proclamou a independência da colônia de São Domingos, chamada agora de Haiti, que se tornou a primeira nação negra independente do mundo e, uma vez adotado o regime republicano em 1806, a primeira república fundada no hemisfério ocidental depois dos Estados Unidos. Para vocês verem a importância que teve o movimento do Haiti, e foi um movimento totalmente liderado por escravos. A independência do Haiti foi a única realizada por uma classe social dominada política, econômica e socialmente, os escravos negros. Isso que eu acabei de falar, né? Nenhuma outra civilização no mundo ela conquistou a sua independência sendo considerada inferior, né, política, econômica e socialmente. Né? Então, somente os negros escravos no Haiti conseguiram esse feito. Ainda sobre o Haiti, destacamos que para a América Espanhola foi um exemplo e uma advertência, observado com crescente horror tanto por governantes como por governados. Os crioulos podiam ver agora qual seria o resultado da perda de unidade na metrópole, da perda da calma pelas autoridades e da perda do controle pela classe governante colonial. O Haiti representava não apenas a independência, mas também a revolução. Não apenas a liberdade, mas também a igualdade. A independência do Haiti ela foi declarada em 1º de janeiro de 1804. E aí, as pessoas, né, que comandavam essas outras terras, né, como o Haiti se deu antes dos outros países, né, os crioulos e assim como outros que ainda mantinham colônias, né, eles ficaram com medo, porque olha, uma rebelião de escravos, né, nós podemos sofrer isso também. Há um risco, há uma exposição que nós passamos. E agora, com essa prova do Haiti, com essa demonstração de força do Haiti, nós temos que ficar atento, né, porque pode acontecer o mesmo com a gente. De fato aconteceu, não com os mesmos moldes, mas eles foram libertados também. Um adendo que eu acho importante que a gente tem que falar, pessoal, é que o Haiti ele foi a primeira colônia a se emancipar na América Espanhola, como a gente já viu, e a segunda a instituir o sistema republicano, pois os Estados Unidos, né, eles pertenciam à Inglaterra e por isso eles não entram nessa contagem, que pode causar uma confusão, caso as informações elas não sejam bem interpretadas, né? Então, ela foi a primeira colônia a se emancipar na América Espanhola. O detalhe é esse, né? Não foi na América, porque na América a primeira a se emancipar foi os Estados Unidos. Aí, o segundo país a instituir o sistema republicano, aí sim foi o Haiti, porque os Estados Unidos já tinham se emancipado, eles já tinham conquistado a sua liberdade e eles já eram uma república. Então pode haver uma certa confusão, né, na hora que a gente está falando sobre isso, não que a gente está se explicando. Se acaso eu tenha feito algum comentário que possa ter confundido vocês, eu trouxe esse adendo aqui para que vocês encaixem o pensamento e percebam onde foi que existiu essa diferença. Nós vamos encerrar então aqui os nossos estudos acerca da América Espanhola. É importante passar para vocês, pessoal, que eu tentei passar o conteúdo de uma forma mais descomplicada, né? Trazendo informações adicionais, uma linguagem mais natural e não uma linguagem técnica, que os historiadores eles costumam, inclusive é dito, né, por nós que estudamos sobre isso, que o historiador ele constrói a informação para os seus pares, né? Ou seja, o historiador ele usa nos seus termos uma linguagem que apenas outros historiadores eles vão se assemelhar, eles vão conhecer. E isso afasta um pouco a proximidade, não só dos alunos, mas de qualquer pessoa que se sinta atraída ou curiosa pela história em geral. Porque quando ela pega um livro de história para ler e ela começa a encontrar um monte de palavras complicadas, um monte de referências e adendos a outras situações que ela não está acostumada ou que não viu, ou se viu raramente, poucas vezes e não sabe a profundidade disso, ela acaba perdendo esse interesse, né? Por isso que eu tentei trazer aqui, e é o que eu quero passar, e é o que eu vou passar quando eu começar a dar aula e for professor, efetivamente professor, é que eu tenho que trazer uma linguagem muito mais
descomplicada, uma linguagem mais natural, justamente para os alunos entenderem aquilo que eu estou falando, né? Fazer alguma brincadeira, fazer alguma piada. Eu tentei até aqui fazer algumas coisas, não sei se algumas foram boas ou não, para mim a maioria não deu certo, mas quem sabe vocês gostem, né? Um pouquinho dessa descontração que eu apliquei aqui. Vou deixar uma última pergunta para vocês e depois eu vou concluir algumas questões aqui. Então, finalizando, não fosse a Espanha a colonizadora dessas terras, será que os processos de independência eles tomariam os mesmos caminhos? Então, será que se fosse, de repente, todas essas colônias fossem francesas, ou se essas colônias fossem portuguesas ou inglesas, será que elas se dariam da mesma maneira? Ou será que elas se dariam de maneiras diferentes, né? Dependendo de... A gente tem a observação ali, a gente pode ver como foi nos Estados Unidos, nós temos a experiência de como foi no Brasil, nós temos a experiência de como foi no Haiti. Fica também mais uma questão para a gente ficar raciocinando e pensando, será que sim, será que não? Como poderia ter sido, como deixou de ser? E uma última coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é, houveram erros, né? Mas o interessante foi que eu quis evidenciar alguns deles. Eu não fiz cortes, eu não pensei em corrigir tudo aquilo que eu disse. Algumas coisas que eu reparei na montagem do slide, alguns erros na hora da digitação, a gente lê, relê, acaba fazendo um pouco no cansaço, não percebe que errou, aí você vai reler o texto, você está meio que acostumado com aquilo que você escreveu, você também não se dá conta que houve um erro ali, e aí somente na hora que você está repassando aí, que você está trazendo com calma, avaliando o conteúdo, conversando ponto a ponto, parágrafo a parágrafo, você acaba encontrando esses erros. Assim como na hora da dicção, ele falha um pouco, né? Falhei um pouco. Existem alguns momentos em que a gente se confunde, mas é marinheiro de primeira viagem, né? Então, é justamente por isso que eu preferi manter os meus erros, porque é importante que eu aprenda com eles, é importante que vocês percebam também que é um processo que eu estou ainda iniciando, é o meu primeiro momento como professor, é o meu primeiro momento passando um conteúdo para vocês, é um primeiro momento em que eu vou ter uma experiência de como me portar, de como transpassar uma matéria, e eu acho importante a gente evidenciar tudo. Espero que tenha sido positivo. As questões quanto aos erros, mais uma vez, deixar claro que foi interessante que eu os mantivesse justamente para que fosse natural, porque eu queria transpassar essa ideia de naturalidade se eu viesse aqui, começasse a ler, e aí toda hora que eu errasse, toda hora que eu percebesse alguma coisa, eu parasse, eu corrigisse e mandasse para vocês, para mim, a sensação que eu teria, se eu fosse um espectador e assistisse desse jeito, eu sentiria que o negócio estaria muito formatado, muito engessado, muito enquadradinho, e talvez não fosse essa a sensação que eu gostaria de ter. Talvez eu gostaria de ver, assim, mesmo não sendo no ao vivo, eu gostaria de ter a experiência como um professor estaria dando no real, no momento ali, na hora. Espero que seja muito proveitoso para vocês, que vocês possam utilizar esse conteúdo para quem usa apenas como curiosidade, que cesse a curiosidade, para quem ainda tem a possibilidade de usar como material de estudo, mesmo que quem assista já não esteja mais no ensino fundamental, que possa usar como um preparatório para um vestibular, um preparatório para o Enem, que possa usar como uma revisão para o ensino médio, quando você vê rapidamente sobre isso. Porque a possibilidade ela é sempre grande e ela é sempre infinita, né? A gente trabalha com isso. Eu trouxe um pedacinho aqui, poderia ter sido mais extenso, a gente poderia abrir mais certos conteúdos, poderia fechar menos, às vezes menos conteúdos, mas no geral eu acho que foi passado tranquilo. Foram 6 aulas onde a gente dividiu desde o começo a povoação do território, as principais civilizações que a gente trabalhou do território. Chegamos na colonização e agora passamos pelos processos de independência.
Acho que dentro de um contexto, dentro de uma chave, ele encerra um conteúdo bem concluído e que para vocês tenha sido uma jornada prazerosa, assim como para mim foi. Que os erros eles sejam relevados, mas que eles também sejam perceptivos, para que não só me ajude, né, que eu continue nesse trabalho, eu vou desenvolver ainda mais um projeto e eu vou continuar mesmo errando no próximo projeto que eu ainda tenho a, a, a efetuar. Eu vou continuar não cortando os meus erros, vou continuar evidenciando isso, porque mesmo essas 6 aulas que eu trouxe nesse curso, mesmo que elas sejam essas 6 primeiras, o próximo curso que eu trarei, que eu vou montar também, ele não deixa de ser os primeiros. Então ainda falta e eu quero chegar a partir do erro, porque o mais importante é eu aprender com aquilo que eu fizer. Certo, tá ótimo. Errado é aprendizado. O importante é que no contexto tá tudo encaixado, não tem fake news, vocês podem ficar tranquilo. É tudo baseado com um livro que eu possuo aqui, um livro de universidade. Eu pesquisei também em várias fontes pelo Google, eu pesquisei em outros livros que eu tenho em casa, eu pesquisei nos materiais que eu já tinha anotado. Então vocês podem confiar nessas matérias, vocês podem confiar nesse curso que foi apresentado. E acho que não tem mais muito o que eu falar, eu só tenho a agradecer mesmo a todos vocês e a cada um de vocês que estiveram aqui, se disponibilizaram a perder um pouquinho do seu tempo para me apoiar nesse processo, para me apoiar nesse projeto, e que para mim faz sim muita diferença e é muito importante ter cada uma dessas visualizações, ter cada um desses comentários, saber que vocês estão interagindo com isso, saber que vocês gostaram disso, saber que vocês se empenharam assim como eu e prestaram atenção e quiseram saber e mantiveram o foco e o entusiasmo em querer continuar ouvindo. Mesmo depois de todo esse tempo aí, e eu sei que é um pouco cansativo, você fica um pouco puxado, porque uma hora seguida me ouvindo falar é insuportável, né? Concordar que essa voz aqui não é muito fácil de aguentar, não. Mas só tenho a agradecer mesmo. Obrigado pelo apoio nessa jornada. Espero contar com o apoio de vocês mais uma vez no meu próximo projeto. Fiquem todos bem e a gente se encontra.